Lucas 15, nós vamos ler do 1 ao 7, que diz assim, a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu para um pecador que se arrepende, do que para 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse dia. Eu quero te louvar, Senhor Jesus, pela leitura da tua palavra. E eu quero, meu Deus, humildemente pedir ao Senhor, que é o supremo pastor, que esteja nesse momento, meu Deus, conduzindo esta mensagem não só aos nossos ouvidos, mas também aos nossos corações. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho é a boa notícia de que Deus providenciou um caminho de volta, de reconciliação para o homem perdido e pecador. O Evangelho é a boa notícia do céu, é as boas novas de que Deus providenciou em Cristo um caminho de perdão, reconciliação e também de salvação. É interessante que Lucas, ao escrever esse evangelho, ao escrever essa carta, ele vai revelar essa ênfase de Jesus, mostrando como Jesus ele se importava com os pecadores e com os marginalizados. Lucas, ele vai dar uma ênfase maior no como Jesus tratava, como era Jesus sendo homem. Todo o capítulo 15 de Lucas, ele surge como uma resposta de Jesus aos murmúrios dos fariseus e também dos mestres da lei, que era a ala mais conservadora do judaísmo e também a ala mais hipócrita, digamos assim, daquela época. O discurso dos fariseus era um discurso que repelia, que afastava as pessoas, que afastavam os pecadores de Deus, que jogavam as pessoas para longe. Já o discurso de Jesus era um discurso que atraía. Enquanto o discurso dos fariseus era um discurso de ódio, o discurso de Jesus era um discurso que confrontava, mas também revelava o amor de Deus. Nesse contexto dos fariseus pregando e expulsando todo mundo, se levanta Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, no tempo certo, Jesus vem e inicia o seu ministério. A pregação de Jesus, apesar de por vezes ela ser dura, como é, e vocês sabem muito bem disso, era uma pregação que não afastava ninguém de Deus. Muito pelo contrário, ela constrangia as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e se converterem ao Senhor. Jesus amava, Jesus salvava, Jesus curava e libertava aqueles homens, enquanto os fariseus expulsavam todo mundo. Talvez nós poderíamos dizer que esse capítulo é o capítulo dos achados e perdidos. Quem já viu os achados e perdidos? Aeroporto tem muito, rodoviária tem muito, até mesmo nas escolas tem os achados e perdidos. E aqui é um capítulo onde Jesus vai falar de achados e perdidos. Uma ovelha se perde uma dracma, se perde um filho. Há um reencontro do pastor com a ovelha, da mulher com a dracma, do filho com o pai. E também a festa do pastor quando encontra a ovelha, a festa da mulher quando acha a moeda e a festa do pai quando recebe o seu filho de volta. Esse conjunto de parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, eles formam um bloco só, que escancara a negligência dos líderes religiosos daquela época com os mais vulneráveis. Contudo, esse conjunto de parábolas também revela para nós a maneira como que Deus trata com os perdidos.
Então eu quero hoje falar com vocês sobre a primeira parábola. E nos domingos posteriores nós vamos entender o porquê da dracma, o que é a dracma, e vamos concluir que esse é o ápice da mensagem, é o filho perdido. Note, de 100 ovelhas, uma se perde. Em porcentagem, 1%. De 10 moedas, uma se perde. Em porcentagem, 10%. De 2 filhos, um vai embora. Você consegue calcular a perda de um filho? E Jesus está falando aqui, irmãos, o ápice da parábola não é sobre ovelha, não é sobre moeda, mas sobre os perdidos. Essa ovelha representa eu e você. No capítulo 14 de Lucas, se você voltar um pouquinho, diz o texto que num sábado, Jesus foi convidado para tomar uma refeição na casa de um homem muito rico. Ele era um dos principais dos fariseus daquela época. Só que a intenção daquele homem muito rico e fariseu não era de conhecer Jesus. Explícito no versículo 1 do capítulo 14, que a intenção dele era de observar, não só ele, mas como seus amigos. Uma festa, ele promoveu uma refeição muito chique e convidou outros fariseus e mestres da lei para de perto observarem o que Jesus estava fazendo. Aconteceu que naquele jantar estava ali um homem que sofria de hidropisia. E o que é isso? É um homem que retém líquido. Ele fica todo inchado. Ele tem problema nas articulações, não consegue caminhar direito. É uma grande dificuldade de locomoção, muito sofrimento. Era sábado e Jesus está na casa de um dos principais dos fariseus. Jesus pega na mão daquele homem, do homem enfermo, olha para os fariseus e diz assim: é lícito curar no sábado? E cura aquele homem no sábado. Pegando na mão do homem, Jesus cura o homem, despede o homem curado para sua casa e faz a pergunta: na casa do fariseu, no sábado. E aí, pode ou não pode curar? E a Bíblia vai dizer no capítulo 14 que Jesus teve o silêncio como resposta. Aqueles homens ficaram calados. Aqueles homens ficaram calados. Depois de Jesus realizar a cura, imediatamente Jesus toma a palavra e diz: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em um dia de sábado? E mais uma vez, a resposta que Jesus obteve foi o total e absoluto silêncio. Eles não conseguiram responder aquela pergunta de Jesus. Como eu disse, o anfitrião, que era um dos principais fariseus, havia preparado uma grande festa, um grande banquete, e ele tinha convidado muita gente. No versículo 7 fica explícito isso, quando diz que os convidados de honra queriam assumir os primeiros lugares, ficar mais perto de Jesus nessa grande festa que esse homem fez. E então Jesus começa a ensinar por parábolas e também por ensinamentos. A grande questão, meus queridos irmãos, a grande questão é que o fariseu tinha convidado bastante gente, pensando que talvez Jesus fosse sozinho. Mas vocês sabem muito bem que aonde Jesus Cristo ia, uma multidão ia atrás. E nesse banquete, nesse jantar, se achegaram pessoas que os fariseus e os mestres da lei diziam: nós não temos comunhão com eles, porque eles são pecadores e publicanos. Bom, os pecadores eram todas aquelas pessoas marginalizadas, que viviam à margem da sociedade, pessoas que tinham seus pecados explícitos, como por exemplo aquela mulher que foi pega em adultério. Essas pessoas eram consideradas a escória, pessoas sem religião. E os publicanos eram os funcionários públicos da época. Calma, meu irmão, você que é funcionário público, nós amamos você. Mas naquela época, os judeus odiavam os seus irmãos judeus que trabalhavam para o Império Romano. Era visto como uma desonra, um traidor da pátria. Alguém que cobra impostos do seu próprio povo para sustentar um governo corrupto. E mais do que isso, nós vamos ter o exemplo, por exemplo, de Zaqueu. Os cobradores de impostos, os publicanos, muitos deles aproveitavam
do cargo, se utilizavam do cargo para extorquir os seus irmãos. Está lá esse povo. Esse povo chegou na festa também. O que é que esse anfitrião ele espera? Ele espera que Jesus fique junto dele e dos mais importantes. Mas Jesus não faz isso, irmãos. Pouco tempo antes, alguns capítulos antes de Jesus Cristo ser convidado para esse jantar, Jesus Cristo vai fazer um convite. Adivinhe para quem que Jesus faz um convite? Capítulo 5 de Lucas. Jesus caminhando, tem um camarada sentado na coletoria. Chega para ele e diz: Levi, levante-se e siga-me. Levi e Mateus. E Mateus é um publicano como... E Mateus se levanta, abandona tudo e começa a seguir Jesus. Diz o texto que Mateus ficou tão feliz, Levi ficou tão feliz, que foi na sua casa e ofereceu um grande banquete, uma grande festa. Só que o publicano, ele tinha dinheiro, mas não tinha amizade. Ô meu irmão, já pensou você ter tudo, mas não ter com quem aproveitar? Ter aquele jogo, aquele aparelho de jantar tão chique, mas não tem ninguém para sentar à sua mesa? O carro do ano, mas não tem ninguém para andar junto com você? Não tem graça nenhuma. E assim eram os publicanos. E aí, amigo de publicano, é só publicano. Quem é que Levi convidou? Está lá em Lucas 5, versículo 27. Levi convidou todos os publicanos e fez uma festa. E Jesus então sentou-se com os publicanos e comeu com os publicanos. E aqueles fariseus ficaram indignados com o que Jesus Cristo estava fazendo e começaram a murmurar no seu coração, dizendo: por que é que você come e bebe com pecadores? E Jesus vai responder para eles algo que você conhece, mas não sabe onde está. E é o capítulo 5 de Lucas. Jesus olha e diz assim: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Passou-se esses dias, esses fariseus fizeram uma festa, convidaram Jesus, na expectativa de que só Jesus fosse. Quem é que chega na festa, irmãos? Publicanos e pecadores. Talvez na ideia dele, na ideia desse grande homem, esse homem muito rico, era: bom, agora eu vou ter um a sós com Jesus e nós vamos poder investigar o seu ministério. O que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 15? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eles não estavam interessados na comida da festa, eles estavam interessados nas palavras de Jesus. Eles queriam ouvir. E os fariseus externaram de novo a murmuração. Diz o versículo 2: os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Oh, meus irmãos, os fariseus e escribas, eles não estavam cochichando entre si. Eles não estavam falando baixinho, como às vezes você não quer atrapalhar o culto e você vai falar ali no ouvido do irmão. Não é isso. Eles estão falando mal em voz baixa. Eles estão se aventurando em falar mal de Deus, na frente de Deus. Eles estão murmurando no seu coração. Note que o que incomoda os fariseus e os mestres da lei não era a incontestável oratória de Jesus. Eles não estão indignados porque Jesus está pregando, porque diz o texto que Jesus começou a ensinar ali. Eles não estão indignados pelos sinais que Jesus poderia vir a fazer, as maravilhas, ou até mesmo algum milagre. O que incomodava eles, o que estava incomodando aquela salvadora do judaísmo, era que a graça, o perdão e a cura estavam sendo dados a pecadores e a publicanos. Eles não estavam indignados pelo que Jesus estava falando ou fazendo. Eles se indignaram e murmuraram por quem Jesus estava falando e fazendo. Eles não conseguiam engolir essa verdade. E infelizmente, meus irmãos, os legalistas precisam dos pecadores. Eles precisam de uma cortina de fumaça. Porque se não existirem os pecadores, o que eu vou fazer com o meu pecadinho de estimação? E se todos vierem a se arrepender e a se converter e a servir ao Senhor, a quem que eu vou apedrejar?
Quem é que vai sobrar, a não ser eu na roda, com a pedra na mão? Todo legalista, ele precisa dos pecadores. Porque é muito mais fácil largar a pedra e dizer, eu também sou um pecador e necessito de arrependimento. É muito mais difícil fazer isso do que pegar uma pedra e dar na cabeça da mulher que foi pega em adultério. Os fariseus murmuram, pois a graça de Deus alcança aquele que crê. Jesus, porém, sendo Deus que é, sonda mentes e corações, ninguém precisou falar para ele o que estava acontecendo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E para responder essa murmuração, Jesus Cristo conta a parábola que nós lemos, que começa no versículo 4 e vai até o versículo 7. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já encontrei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E eu quero aqui então compartilhar com os irmãos algumas verdades que esse texto traz para nós. A primeira delas, meus irmãos, é que Jesus Cristo vai usar a figura do pastor de um rebanho para ensinar sobre o amor de Deus. Isso está explícito no texto. E a figura do pastor, ela é muito viva na Bíblia. Qual é o salmo mais conhecido? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu poderia colocar aqui uma dezena de versículos bíblicos onde Deus se manifesta como sendo o pastor de Israel, como essa figura do pastor. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se auto-intitula em João 10:11, dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, Pedro diz, e quando o supremo pastor se manifestar, Jesus Cristo é o bom pastor e ele é também o supremo pastor. Para ser pastor, precisa ter um rebanho. Eu sou pastor. Qual sua igreja? Qual o seu rebanho? Quem é o seu povo? Eu preciso de um rebanho. E Jesus Cristo, ele diz, eu sou o bom pastor. Deus está dizendo, eu sou o pastor. Davi faz essa declaração, o Senhor é o meu pastor. Ele guia a minha vida. O profeta Ezequiel escreveu em Ezequiel 34:15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. É Deus dizendo, eu vou pastorear e apacentar as minhas ovelhas. Pedro, quando vai escrever para a igreja, diz, apacentai o rebanho de Deus. O rebanho não é do Diego, o rebanho não é do João, o rebanho não é do Afonso, o rebanho é de Deus. Uma vez ouvi o saudoso Russell Shedd, e ele falando só para pastores, disse ele, todo pastor tem um cão pastor. E nós todo mundo cheio, com o peito estufado. Ele disse, só existe um pastor e é Jesus. Então você, se está sendo usado, contente-se em ser o cão do pastor. Eu, glória a Deus. Amém, Jesus. Jesus é o supremo pastor. Ele é o dono das ovelhas. Ele é o dono do rebanho. E louvado seja Deus por isso. Porque o pastor é aquele que cuida das ovelhas. Quando uma adoece ou se machuca, é ele quem trata as feridas. O pastor também é aquele que protege as ovelhas dos perigos e dos predadores. É quem direciona, quem lidera, quem vai na frente guiando o rebanho. O pastor, meus irmãos, provê alimento nutritivo, bom pasto e águas tranquilas, lugar onde a ovelha pode se alimentar, beber e repousar. Esse é o pastor. E essa é a figura e a descrição do próprio Deus, que cuida de nós, que nos protege, que nos lidera, que conduz, que nos alimenta, que nos ama.
Qual é a figura da ovelha que nasce aqui nesse contexto? E tudo que eu vou falar aqui, meu irmão, é mera semelhança. Se parecer contigo ou comigo, é mera semelhança. Estou falando do bichinho agora, tá? A ovelha, ela é um animal completamente dependente do rebanho e do pastor. São medrosas por natureza, porque não tem defesa nenhuma. Não tem peçonha, não tem veneno, não tem garra e não tem presas afiadas. A ovelha não sabe se defender. Quando atacada por um predador, ela morre, ela é despedaçada. A ovelha não tem clara direção. Via de regra, o rebanho está indo para um lado e você olha e tem algumas indo para outro lado. Porque elas não têm clara direção. Por quê? Porque a visão da ovelha é míope. Ela enxerga embaçado. Ela até reconhece a voz do pastor. Pode enxergar o seu rosto. Mas a visão dela para longe é uma visão embaçada. A ovelha é um animal que possui lã. E por possuir lã precisa ser tosada. Porque senão facilmente ela se enrosca com toda aquela lã em arbustos, fica presa e é devorada. E se cair em um riacho com a lã muito grande, a lã encharca e ela não tem força de sair dali e morre afogada. Por isso o pastor conduz o seu rebanho a um lugar de águas tranquilas. Deus deixa claro então que nós somos o seu rebanho, que nós somos como suas ovelhas, teimosos, sem defesa contra o ataque do diabo. Nós somos míopes, não enxergamos com clareza, por vezes não conseguimos prestar atenção em tudo que está acontecendo, em todo o mal que está à nossa volta. Temos facilidade para nos desviar do caminho. Somos curiosos e teimosos, e dentro de nós tem um parceiro que bate no lado esquerdo do nosso peito, tendencioso para o mal, sempre, todos os dias, está tentando nos afastar do rebanho e do pastor que é Jesus Cristo. Agora, o que é que garante o sucesso da ovelha? O cuidado do seu pastor. Uma ovelha que não é cuidada é uma ovelha que está fadada ao fracasso. E essa parábola que Jesus contou revela para nós então o amor do Pai pelos perdidos, o amor do pastor pela sua ovelha perdida, o amor pela centésima ovelha. E eu termino com algumas aplicações práticas para a nossa vida sobre esse amor. O primeiro delas é que esse amor é um amor que se importa. Versículo 4: qual de vocês é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Note o versículo 4, perdendo uma delas. E este verbo, perder no grego, significa apolume. E apolume é uma palavra incrível, porque ela vem do deus Apolo. O prefixo apo no grego significa longe. E o radical olo significa destruir. E essa palavra ela é usada em apenas dois contextos. O primeiro contexto é de um objeto ou de algo que foi completamente destruído, incinerado, se perdeu, não tem mais como reconstruir aquilo. Imagine um vidro e alguém com um martelo, e essa pessoa chega com um martelo e dá em cima daquele prato e esmiuça aquele prato, se perdeu esse prato. E a segunda aplicação para esta palavra grega é quando alguém se perde. No caso, uma pessoa ou um animal. E essa pessoa está longe, perdida, e se não for encontrada, ela será destruída. O amor de Deus, meus irmãos, é um amor que se importa. As 99 ovelhas não deram falta da que se perdeu. Mas o pastor sentiu falta dela. Na hora da contagem, o pastor sentiu falta. Aquela uma ovelha, ela era tão importante quanto as outras 99. E por algum motivo que não sabemos, ela se perdeu. Talvez se você fosse o pastor, diria: essa ovelha não vale o risco. Sair de noite,
deixar as 99 aqui no deserto e ir atrás de uma? Talvez se você fosse uma pessoa mais racional, diria, bom, deixa eu fazer uma matemática básica aqui. Eu tenho 100, perdi uma, a perda é de 1%. A perda é pequena. Se você fosse alguém mais emocional, diria, bem feito, foi bem aquela que me dá trabalho mesmo. Tomara que o lobo encontre ela e rasgue no meio, para ela aprender, para ela deixar de ser boba. Mas esse pastor sentiu falta da sua ovelha. Esse era o comportamento dos legalistas, eles deixavam para lá, mas não o de Jesus. Jesus é o bom pastor, o supremo pastor. O mercenário foge, Jesus Cristo, o bom pastor, vai em busca das suas ovelhas. Em segundo lugar, esse amor é um amor que sente falta. Ele se importa, mas ele sente falta. Era comum no verão, irmãos, os pastores fazerem apriscos provisórios. Eles iam, faziam um círculo, e era comum também pastores não pastorear sozinhos. Geralmente eles pastoreavam em grupos, ou eram famílias, ou eram amigos. Tá? Como, por exemplo, no caso lá de Gênesis 37, os filhos de Jacó. Jacó chega para José e diz, vai em busca dos teus irmãos que estão pastoreando no deserto. Está lá um grupo de irmãos pastoreando. Jesus Cristo, quando nasce, Lucas capítulo 2, versículo 8, os anjos aparecem para os pastores que estavam no campo. Davi, Jessé chama ele e diz, Davi, deixe as poucas ovelhas no deserto com o guarda e vá levar pão, mantimento para os seus irmãos. Então o pastor não ia sozinho. Eles faziam apriscos de pau e pedra, apriscos provisórios, com uma entradinha pequena, aonde nessa entrada o pastor ficava. Por isso Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor, mas eu também sou a porta. O pastor fica na porta, cuidando da ovelha que entra e também chamando a ovelha para sair. Se nós levarmos, meus irmãos, em consideração o modelo de manejo da época, fica muito claro que foi na contagem das ovelhas, no aprisco, que o pastor sentiu falta de uma delas. Já pensou? Chegou na 99, 100. A hora que chegar no 100, acabou o expediente. Eu vou bater meu ponto, vou esticar um pelego no chão e vou dormir. E foi 91, 97, 99. Cadê você? Cadê a centésima ovelha? Não, vou contar de novo. E vai lá 1, 2, 40, 50, 97, 98, 99. Está faltando uma. E diz o texto então que esse pastor, ele deixa as 99 no deserto, que provavelmente era num desses apriscos provisórios, na guarda dos seus colegas, e vai atrás. Por algum motivo que não sabemos, a ovelha se perdeu do rebanho. Talvez descuido. Tem muita gente se perdendo porque não tem cuidado. Não estão se cuidando. Talvez insatisfação com o pasto. Não tem aquela frase? A grama do vizinho é mais verde. Faz associação. E às vezes a gente olha o pasto. Não, lá é melhor. Eu vou pastar lá porque lá o pasto parece ser mais nutritivo. E numa dessa você se perde. Rebeldia. Falta de experiência. Desobediência. A grande questão, irmãos, é que o pastor sentiu falta da ovelha. Independente dela ser uma ovelha atrapalhada, independente dela ser uma ovelha desobediente ou teimosa, aquele pastor se importava com a sua ovelha. Aquela ovelha era importante para o rebanho. Diga, 99 não é 100. 99 não é 100. Faz falta. Faz falta, meus irmãos. Não é que não veio no culto, é uma voz a menos no coral. É uma palma a menos que fica aí embaixo. É uma mão a menos para pegar no arado. É uma vida a menos. É um lugar vazio. 99 não é 100. Talvez para aquele rebanho ninguém deu falta, mas o pastor sentiu. Porque o pastor se importa. E o pastor sente falta. O seu lugar não é o isolamento, mas é junto do rebanho. É junto do rebanho. Em terceiro lugar, irmãos, um amor que sai à procura. Ele não só sentiu falta, ele não só se importou, mas ele se move. Versículo 4 ainda. Vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Não há possibilidade de perda.
João capítulo 10, versículo 18, Jesus Cristo diz que ninguém pode arrebatar as ovelhas da sua mão. Ele não perde nenhuma das suas ovelhas. Ninguém é capaz de fazer isso. A ovelha é irracional, irmãos. Ela pode até ter um pouco de consciência de que está perdida, mas ela não tem condições de voltar. Ela não consegue achar o caminho de volta. Mas o amor de Deus por nós é um amor que busca. Ezequiel 34:11 diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É Deus saindo à procura das suas ovelhas. Nós sabemos que os lobos, eles dispersam o rebanho, que os mercenários tentam roubar as ovelhas. Mas nós temos um pastor que sai à nossa procura. Nós temos um pastor, e talvez até foi esse o motivo. Você enfrentou uma luta tão grande que o fez fugir, abandonar o posto, temeu, correu, se afastou. Eu a você, meu irmão, que Jesus Cristo vai em busca das suas ovelhas, e não há como ele não te encontrar. Ele diz: preparem as veredas para aqueles que vêm com o pé quebrado. Tem umas que vêm caminhando certinho para casa. Tem umas que vêm mancando, meia torta, mas ele traz. Nenhuma das suas ovelhas se perde. Oh, meus irmãos, saiba que Deus nunca esteve perdido, nem muito menos escondido. O amor de Deus nos encontra. Não existe abismo tão profundo, nem montanha tão alta. Não existe profundidade, nem altura. Nem a própria escuridão. O Salmo 139 diz: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Se eu subo aos céus, tu lá está. Se eu faço a minha cama nas profundezas do mar, até ali o Senhor está comigo. A escuridão me envolve, mas é como o sol ao meio-dia diante dos teus olhos. Deus encontra você aonde você estiver e traz você de volta. Oh, meus irmãos, o amor de Deus marcha vitoriosamente no deserto para encontrar as suas ovelhas. Se você for ovelha de Jesus, Ele vai te encontrar. Se você é ovelha de Jesus, Ele vai te encontrar. Mas em quarto lugar, um amor que socorre. Isso é. O pastor sai à procura da ovelha, e quando a encontra? Se fosse você o pastor, chegou cansado do expediente, já é 7 horas da noite, está contando as ovelhas, marmita está esquentando no fogo. De repente se chegou no número 99, cadê a bendita da 100ª? É sempre ela. É ela que foge, é ela que pula, é ela que encabeça a rebelião. É a 100ª ovelha. E pelo pouco temperamento que eu conheço alguns de vocês aqui, com certeza seria uma boa hora que vocês usariam o cajado ao encontrar a ovelha. E ia bater com gosto. Ia bater com gosto. Talvez, dependendo do humor do seu dia, aquela ovelha naquele dia viraria sua janta, churrasco. Vou carnear a ovelha. Essa não me incomoda mais. Mas qual foi a reação de Jesus, irmãos? Qual foi a reação de Jesus? Qual é a reação de Jesus quando o amor de Deus nos encontrou? Nós que éramos ovelhas rebeldes. Qual é a reação de Jesus? Nós que éramos ovelhas fujonas. O que o amor de Deus fez conosco, fez por mim e fez por você? E o versículo 5 responde, ele diz assim: e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Não é um coração vingativo. Não é um amor que encontra aquela ovelha machucada, ferida, desesperada e perdida e humilha. Aproveita para bater, porque ele não veio para esmagar a cana que está quebrada, nem para apagar o pavio que fumega. Ele nos encontra, e quando nos encontra, ele nos ama. E diz o texto sagrado, irmãos, de Ezequiel 34:16: buscarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Deus, quando nos encontra em frangalhos. Mas mesmo assim Ele nos ama.
Ele não usa do cajado. Sabe o que ele usa? Os ombros. Imagine a cena. Ele pega aquela ovelha. Ela está machucada. Ela não consegue caminhar sozinha. Ela não sabe o caminho de volta. E Jesus, o bom pastor, bota aquela ovelha por cima dos seus ombros. Uma ovelha perdida não precisa de mais sofrimento. Ela precisa de amor. Uma ovelha perdida não precisa de xingamentos, nem de julgamentos. Ela precisa de cuidado. E quando Jesus nos encontra, Ele cuida. O pastor que é Jesus, Ele quer cuidar de você. O texto de Ezequiel diz que muitas ovelhas, e ali ele usa o termo gordas, ovelhas fortes, elas acabam machucando as outras. Mas Jesus cuida das suas ovelhas. Ele tem remédio para a sua dor. Você não precisa mais temer, porque o amor de Deus te encontrou. Oh, meus irmãos, ainda o texto vai dizer que Jesus, ele pega esse peso, porque para o mercenário uma ovelha é um peso, que pode pesar ali seus 30 quilos, mas facilmente pode chegar a 50. De 1,10 m a 1,5 m de comprimento, é um peso, é um fardo, mas Jesus levanta não como sendo um peso, mas com júbilo, porque para Ele aquela ovelha não é um fardo, mas ela é importante. Ele carrega você no colo, Ele coloca você nos ombros. Diz o texto de Isaías 53, versículo 11, e Ele verá o fruto do seu trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. Ele traz você de volta para a casa do Pai. Em quinto lugar, um amor que traz de volta. Versículo 6, e indo para casa reúne os amigos. O lugar aonde você foi parar não é o seu lugar. Jesus não tirou você de lá para você voltar para lá. Jesus tirou você de lá para você vir para casa. E Ele vai buscar a sua ovelha e Ele tem um endereço para a ovelha. O endereço da ovelha é a casa do seu pastor e Ele traz nos ombros. Oh, meus irmãos, o amor de Deus nos traz de volta para casa. Jesus nos tira daquele meio. Lembra do que Jesus é quem dá o primeiro passo. Deus quem dá o primeiro passo. Ele apareceu para Abraão e disse: sai da tua parentela, sai do meio da idolatria e vai para uma terra que eu te mostrarei. Jesus nos tira de um lugar de imoralidade, de podridão, de vícios e nos leva para casa, para o lar eterno. Essa ovelha se perdeu porque se afastou do rebanho, mas o pastor a trouxe de volta. O pastor a trouxe de volta. Alguém disse, irmãos, que o reino de Deus é um reino de amigos. E é verdade, não é versículo, mas é verdade. Jesus tirou você do lamaçal do pecado e colocou você entre amigos. Olha a alegria dele. A igreja é o seu lugar. Em último lugar, um amor que se alegra. Versículo ainda no versículo 6 e 7. Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Oh, meus irmãos, existem muitas conquistas que nos deixam alegres, felizes, muitas notícias que nos fazem festejar. Uma delas foi, a Grace falou para mim: amor, eu estou grávida. Eu falei: meu Deus, eu pensei que nós ia parar em 2, glória a Deus, 3, é bênção. Quando foi feita a ultrassom e a sexagem, é uma menina. Louvado seja Deus, já tenho 2 meninos, agora eu vou ter uma menina. Notícias que nos deixam alegres. Coisas boas, coisas lícitas. Mas parece que a igreja tem se esquecido do que realmente importa, irmãos. E Jesus está apontando isso aqui, nessa lição. Do que realmente é necessário. Às vezes nós começamos a dar mais importância a assuntos periféricos, àquilo que alegra o coração de Deus.
E nós começamos a fraquejar e não sabemos o porquê. Mas a Bíblia diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força, o que alegra o coração de Deus. E o que alegra o coração de Deus, meus irmãos, o texto vai responder, que é quando um pecador se arrepende. Essa é a alegria do Senhor. Oh, meus irmãos, às vezes nós estamos tão preocupados com a qualidade dos nossos instrumentos, botando às vezes empecilho, porque eu não tenho o instrumento tal, eu não posso servir ao Senhor. Nós estamos tão preocupados com os solos e com os timbres, com a nossa afinação dos vocais, nós nos preocupamos com a iluminação, com luz, com fumaça. Como se o solo que você faz na guitarra, ou no baixo, ou na bateria, ou no teclado, ou no violão, fosse impressionar Deus. Como se a sua voz fosse impressionar Deus que habita no meio de anjos que o adoram em perfeito louvor, sempre, constantemente. E nós estamos preocupados com luzes, com aquele que é o Pai das luzes. Que luz, que LED, que iluminação vai impressionar o Pai das luzes? E nós nos preocupamos com tantos assuntos periféricos e destinamos tanta força e empenho e dinheiro e as almas. E o que alegra o coração de Deus. E a ovelha que está perdida lá fora, quem vai buscar? E as almas. E a igreja destina e acaba se perdendo da sua missão. Oh, meus irmãos, a igreja precisa tomar cuidado para não se desviar da missão verdadeira. A alegria da igreja não deve ser equipamento novo. A alegria, é bom ter equipamento novo, mas não deve ser. A alegria da igreja não é trocar as cadeiras. Vamos fazer uma reforma, não estou dizendo que isso é errado, irmãos. Devemos melhorar. Mas essa não é a alegria da igreja. A igreja tem que ser quando um pecador se rende ao Senhor. A alegria da igreja tem que ser quando o batistério é cheio de água e almas são deitadas ali dentro, dizendo: eu morri para o mundo e nasci para Jesus. Essa tem que ser a alegria da igreja. Oh, meus irmãos, não há festa no céu quando nós ampliamos o templo. A festa no céu quando pecadores se convertem ao Senhor. E acontece a festa no céu e na terra, mostrando que também festa aqui é importante. Versículo 6. O pastor diz: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha. Alegrem-se. E ele chama os amigos e os vizinhos e faz uma festa. A igreja deve festejar quando um pecador se arrepende. Não julgar, mas festejar. E toda vez que for necessário você se arrepender, festeje, diga: Senhor, obrigado. É melhor você confessar a intenção de um pecado do que você ter que confessar um pecado. E se alegre toda vez que você precisar. Diz: Senhor, obrigado, porque hoje eu me reconcilio contigo. Obrigado, Jesus. Festa na terra, mas a festa no céu. Versículo 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esses 99 representam os fariseus, que acreditavam na sua linhagem. Eu sou descendente de Abraão, eu não preciso. Lembra do fariseu e do publicano orando? Um orava dizendo: obrigado, porque eu não sou igual a esse publicano. E o publicano não conseguia nem levantar o rosto e batia no peito: miserável homem que sou. Quem é que desceu para casa justificado? Quem é que desceu para casa justificado? Jesus combateu duramente, irmãos, a hipocrisia desses homens, que julgavam não ter pecado. Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, pintados de branco por fora, mas mortos por dentro. Qual é a conclusão disso tudo? Bom, a conclusão é que Jesus
Ele é o bom pastor. Diga comigo, Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Agora você vai falar igual o Davi. Jesus é o meu pastor. Jesus é o meu pastor. Segundo lugar, ele tem cuidado do seu rebanho. Se você for ovelha e pertence a esse rebanho, Jesus cuida de você. Eu não sei qual é o cuidado que você está precisando. Alguns estão precisando ser enfaixados. Outros estão cheios de carrapato. Ele tira carrapato, ele enfaixa. Ele cura. Ele cuida de você, ele alimenta você. Em terceiro lugar, Jesus Cristo vai te trazer de volta. E essa é a boa notícia do Evangelho. A reconciliação com Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, hoje mesmo você pode ser encontrado por Jesus. Talvez você não tenha condição de vir sozinho, como aquela ovelha que foi encontrada pelo pastor e precisou ser carregada no colo, nos ombros. Agora eu quero pedir algo para você. Não deixe que a vergonha ou o medo impeçam você de clamar por socorro. A ovelha, quando se perde e ela não vê o seu pastor, ela começa a berrar. Ela entra em desespero. Não se acostume sem a presença de Deus. Não deixe também que os pensamentos do tipo, o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar de mim? Te afastem do Senhor. Não permita que o orgulho domine o seu coração. Hoje é um dia para você chamar por Jesus, para você clamar por Ele, para você se entregar a Ele. E eu tenho certeza que Ele vai te encontrar, Ele vai te trazer de volta, independente de qual seja o deserto que você está. Não há distância que o Senhor Jesus não percorra. Eu tenho dito isso aqui, você está a uma oração de distância de se encontrar com Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e orar ao Pai. Talvez, se você chegou aqui nessa noite hoje, afastado dos caminhos do Senhor, Jesus trouxe você aqui exatamente para você ouvir essa palavra, que Ele se importa com você, que Ele ama você. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. O pastor sentiu a sua falta e Ele vai atrás das suas ovelhas. Senhor Jesus, nós clamamos, ó Deus, ao Teu Santo Espírito que encontra pecadores, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que entre nos nossos corações. E se há alguém aqui nessa noite, meu Deus, que precisa ser encontrado pelo Senhor, que o Senhor ache essa pessoa e traga de volta a Ti, meu Deus. Que o Senhor, ó Deus, fale profundamente ao seu coração. Não permita que essa mensagem caia no vazio, mas que ela produza nas nossas vidas, ó Deus, frutos para toda a eternidade. Assim nós oramos, em o nome de Jesus.